Jornalista e escritor, nosso entrevistado é Vandeck Santiago, autor do livro Josué de Castro, Gênio Silenciado, lançado em 2008. É um prazer, Vandeck. Obrigado. A primeira pergunta é: quem foi Josué de Castro e qual a importância dele para o Brasil e também a sua obra? Qual a importância? Dayana, obrigado por ter trazido à tona esse personagem e também usar meu livro como fonte. O Josué de Castro foi um personagem extraordinário da história brasileira. Infelizmente esquecido, de certa forma agora está sendo retomado, né, reconhecido, mas foi alguém que foi silenciado pela ditadura. Ele é nascido no Recife, nasceu no Recife em 1908, em setembro de 1908, e foi a primeira pessoa no Brasil e no mundo a colocar a questão da fome como um problema social. Hoje é mais ou menos óbvio, né, que a fome não é apenas uma questão biológica, mas é uma questão também social. Mas na época que Josué disse isso, nos anos 40, isso era uma grande novidade. Então, ele fez isso a partir de suas pesquisas, escreveu um livro básico sobre o tema, que é Geografia da Fome, lançado em 1946, e a partir daí ele expandiu o seu conhecimento, a sua área de pesquisa, do Nordeste para o mundo. Ele publicou depois, em 1951, a Geopolítica da Fome, que aí já pegava a questão da fome não só no Brasil, mas a questão da fome no mundo. E depois ele foi deputado federal por 2 mandatos, depois ele foi embaixador do Brasil na ONU, acabou sendo cassado, né? Então teve que ir para o exílio, e aí morreu em 1973 sem poder retornar ao Brasil, só retornou morto, infelizmente. Antes das pesquisas que deram origem ao seu livro e também as séries de reportagens que foram apresentadas no diário, o senhor já conhecia a obra de Josué de Castro? Conhecia muito superficialmente, porque você vê, quando se deu o golpe de 64, então todos esses autores foram limados, né, das bibliotecas, limados das escolas, limados das editoras. Então você não tinha mais acesso a esses autores e também não havia mais nada que repercutisse sua obra. Eu tomei maior conhecimento pela obra dele a partir de um estudo que eu fiz de Francisco Julião, que foi o camarada que liderou as ligas camponesas nos anos 50 e 60 e que foi grande amigo de Josué de Castro. Os dois, inclusive, disputaram a eleição em dobradinha. Julião para deputado estadual e Josué para deputado federal, em 58 e 62. Então, a partir do estudo de Francisco Julião, eu comecei a me interessar também por Josué de Castro. Você vê que os dois estavam ligados, não só na questão da luta contra a fome, mas também na questão da luta a favor do camponês e a favor da luta pela reforma agrária. Josué de Castro era um entusiasta da reforma agrária, porque ele achava que a fome, uma das medidas, né, para enfrentar a fome era garantir o acesso à terra dos trabalhadores, né, dos produtores. Na época a situação era um pouco diferente de hoje. Você tinha na época talvez 30% da população vivendo na cidade, 70% no campo. Hoje está mais ou menos 80% na cidade e 20% no campo. Mas de todo modo ainda é uma questão premente para o Brasil, uma questão muito importante para discutir, que é do acesso do trabalhador rural, do camponês à terra para produzir alimentos. Por que o título do seu livro leva exatamente esse nome, O Gênio Silenciado? Ele foi perseguido. Você veja que ele não era nenhuma pessoa, um radical de esquerda no sentido convencional do termo. Era um camarada reformista, né, filiado ao PTB, não era comunista, não era ligado a grupos radicais. E na primeira lista de cassação que houve no Brasil após o golpe de março de 64, ele estava na primeira lista, junto com Brizola, Arraes, Francisco Julião, Darcy Ribeiro. Uma figura, você imagina que você caçar talvez o maior cientista que o Brasil tinha na época, se não o maior, um dos maiores. Tem uma matéria do jornal Folha da Manhã, de 1951, dizendo que o brasileiro mais falado no mundo, mais lido no mundo, era Josué de Castro. Então era um cientista de renome internacional e mesmo assim foi caçado, perseguido, teve que exilar-se. Então isso trouxe um prejuízo grande para o Brasil, para as lutas que se travavam em relação à questão da fome, para a questão do conhecimento e talvez por ser um assunto que é muito delicado, a questão da fome, então talvez por isso tenha causado tanto temor nos novos governantes. Então você veja que ele não só foi cassado, como a sua obra desapareceu. Então, sim, e naquela época você ter com um livro de um autor subversivo era muito perigoso, porque você podia ser preso.
né? Na época você está com um livro de um autor perseguido, podia dar cadeia, era um pouco indicativo de que você supostamente comungava das ideias dele. Então isso era perigoso. Então quem lia ele se encarregou de desfazer dos exemplares. Quem não lia não teve acesso porque a obra dele não era mais relançada e não estava mais nas bibliotecas. Então isso foi causando um silenciamento em torno da figura dele. E quando ele foi para o exílio, ele estava no auge, né? No auge da sua maturidade intelectual e política. Então era o momento em que ele podia dar mais contribuição ao Brasil. Então, e ele sentiu muito o exílio. Ele era uma pessoa que tinha sofrido com depressão, e aí teve depressão novamente. Algum período antes de morrer, Jorge Amado o encontrou em Paris, né, onde ele estava exilado, e ficou abismado com a expressão dele de fraqueza, de quem estava abatido. A própria filha dele, Ana Maria de Castro, teve um encontro com ele antes de ele morrer, algumas semanas antes, e ele disse que sua vida não tinha valido a pena, quer dizer, ele estava muito deprimido. Outro pernambucano que foi auxiliar dele, Francisco Bandeira de Melo, o encontrou também numa fase aguda de depressão, em que diz que ele falando fino, como uma criança, tal. Então uma situação bastante difícil. Autor de obras como Geopolítica da Fome e Geografia da Fome, Josué de Castro trata de um tema muito atual, como o senhor mesmo falou, que é a fome, que cada vez tem ganhado mais notoriedade. Então, qual é a atualidade da obra de Josué de Castro? Em Geografia da Fome, ele divide o Brasil em 5 regiões e estuda o regime alimentar de cada região, como é que era o sertão, a zona da mata açucareira, né, o centro-oeste, o sul, né, e a Amazônia. Então ele estudou isso aí. Então acho que talvez uma atualização disso é importante. Eu creio que já se fez alguma coisa disso nos anos 90, dos anos 2000 para cá, não sei como está. A atualidade dele é importante não só para o Brasil, mas para a América Latina e para o mundo, porque a gente está tendo um ressurgimento da fome no mundo. Você veja que até os anos 2000 e pouco, né, no início, na primeira década do século, desse novo século, estava havendo um certo diminuição da fome, mas ela começa a recrudescer. Ela está recrudescendo no Brasil, está recrudescendo na América Latina e está recrudescendo no mundo. Então, o tema da fome, infelizmente, volta a ter atualidade. Você veja que na época em que ele foi presidente do Conselho Executivo da FAO, que é o organismo da ONU voltado para a questão de alimentação, né, e agricultura, havia um estudo que se cada país destinasse 1% do seu PIB para combate à fome, ela seria extinta no mundo. Mas isso nunca foi feito e eu suponho que nunca será, porque não é do interesse das nações ricas. Esse 1% não seria do mundo inteiro, seria só das nações ricas. Não é do interesse delas, por diversos motivos, que a fome seja extinta. Então, estamos voltando agora com a dificuldade de acesso aos alimentos e a dificuldade de produção dos alimentos e a dificuldade da carestia dos alimentos. Então, José de Castro está novamente ganhando atualidade e acho que a obra dele pede um reestudo, uma atualização, que novas pessoas se dediquem a esse tema, porque ele estudou tudo isso nos anos 40, 50. Então, houve muita modificação no Brasil, na América Latina e no mundo de lá para cá. Então, é preciso que novos estudos sejam feitos em relação a esse tema. Mesmo sendo um grande pensador e tendo reconhecimento internacional, o que falta para, de fato, Josué de Castro ser redescoberto aqui no Brasil? Olha, ele teve um redescobrimento na universidade, já talvez dissertações, teses, na imprensa, ele ganhou houve uma certa redescoberta. Ainda não é do tamanho que ele merece. Por exemplo, José de Castro é um autor que deveria estar desde o ensino básico ali na escola, antes de entrar na universidade. Era alguém que era também para estar com a sua obra à disposição do público. Mesmo que você faça uma coisa e dizer, olha, alguma coisa está datada, mas a obra dele deveria estar mais acessível ao público. E você veja agora, quando a gente discute no Brasil, por exemplo, a questão da violência. Então, José de Castro, pioneiramente, já mostrava a relação que havia entre a fome e a reação que provocava nas pessoas. Eu vou ler para você um trecho do livro que é de A Geografia da Fome. Vê só o que ele diz. De início, a fome provoca uma excitação nervosa anormal, uma extrema irritabilidade e principalmente uma grande exaltação dos sentidos, que se acendem no ímpeto de sensibilidade
a serviço quase que exclusivo das atividades que conduzem à obtenção de alimentos. Desaparecem as atividades de autoproteção, de controle mental e dá-se finalmente a perda dos escrúpulos e das inibições de ordem moral. Quer dizer, a figura se torna quase uma ave de rapina. Então, essa relação, isso que eu acho que falta ser mais estudado de Josué hoje, essa relação entre a fome, digamos, e uma resposta violenta do cidadão ou da cidadã que se sente atingida por esse mal. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gente imagina a fome como uma coisa que você vai ter agora e daqui a pouco você pode sanar. Ou então fome como uma coisa que você sofre, mas consegue suportar. Mas a fome pode ser um gatilho que faça despertar sentimentos ruins que você tenha, ou que provoque sentimentos ruins nas pessoas, e aí se chega a esse que ele chama de animal de rapina. Quer dizer, isso é uma coisa que eu acho extraordinária e atual e que merece ser mais estudado de Josué. Então, eu suponho que cedo ou tarde a gente vai estar voltando à obra dele com mais força, com mais ênfase, com mais determinação do que acontece hoje. Tem gente hoje fazendo tese de mestrado com base no estudo dele de geografia, quer dizer, ele está sendo estudado em geografia, ele não foi geógrafo formado, mas é considerado um geógrafo, quer dizer, ele foi também médico. Então, no primeiro estudo que se fez no Brasil a respeito do efeito da fome no trabalhador, em 1932, ele fez isso aqui com trabalhadores do Recife, ele já mostrou que ele trabalhava numa fábrica, e a fábrica, os donos, os gerentes, estavam achando que os trabalhadores estavam com preguiça. E ele começou a estudar, ver o regime alimentar daquelas pessoas e percebeu que não era preguiça, era falta de alimentação. Então, isso em 1932. Isso depois acabou servindo como base para o estabelecimento do valor que seria dado ao salário mínimo. Então, ele tem essa multidisciplinaridade. Ele pode ser estudado em medicina, ele pode ser estudado em sociologia, ele pode ser estudado em geografia, quer dizer, ele é uma figura, isso tudo na época era novidade. Então, hoje talvez tenha algumas pessoas fazendo isso, mas na época era novidade. Então, ele é um personagem que serve para o estudo de várias áreas. Não é só, digamos, fome, ele pode ser estudado na geografia, ele pode ser estudado em medicina, quer dizer, era uma pessoa muito inteligente. Darcy Ribeiro, que foi outra pessoa inteligentíssima da história brasileira, dizia que nunca tinha encontrado até então, nos anos 60, uma pessoa mais inteligente do que Josué de Castro. Ele era um grande cientista. Josué de Castro não só reconhecido no Brasil, mas ele é reconhecido internacionalmente. Acima de brasileiro, ele era um pernambucano. O senhor considera que o governo de Pernambuco tem uma dívida com a memória de Josué de Castro? Eu acho que não necessariamente este ou aquele governo, mas o Estado inteiro tem uma dívida no sentido assim, de procurar pagar. Não porque tenha sido injusto com ele no pós-ditadura, né? Depois que a gente saiu da ditadura em 1985. Mas no sentido de trabalhar mais para que ele seja mais conhecido do pernambucano. Você vê, ele é uma pessoa que nasceu no Recife, né? É uma pessoa que fez seus primeiros estudos no Recife, é uma pessoa que escreveu seu primeiro livro, ou seu livro de grande repercussão, o primeiro livro de grande repercussão, A Geografia da Fome, no Recife. É alguém que foi deputado federal por Pernambuco, é alguém que sempre teve uma relação muito estreita com Pernambuco e alguém que merecia ser mais lembrado em Pernambuco, nas escolas, nas universidades, na imprensa, nas instituições. Então, isso Josué você levantou uma questão legal, que é o seguinte, se ele não é pouco lembrado, ele não é lembrado na dimensão do que a obra dele mereceria ser, entendeu? Então, Pernambuco tem um pouco essa dívida com ele. De 2008 para cá, desde que foi publicado o seu livro, o que mudou em relação ao conhecimento da população sobre Josué? Da população, acho que não. Eu acho que ele ainda está no sentido assim, no estágio, no extrato de pesquisadores, né? O pessoal que está na universidade, alguns jornalistas, mas no sentido da população, a obra dele não chegou, a vida dele não chegou, o legado que ele deixou não chegou. A gente tem um grande nome, tem alguém que poderia ter recebido prêmio Nobel, um dos maiores cientistas do mundo nos anos 50 e 60, e que, por enquanto, ainda não é conhecido da população pernambucana como deveria. Josué de Castro contribuiu para movimentos como Mangue Beat e os Sem Terra. Então, seria ele considerado um humanista que pode influenciar movimentos sociais na nossa atualidade? Não tenho dúvida que sim, porque ele era uma pessoa
muito ligada às preocupações com a emancipação social do povo. Então, o lado dele sempre teve muito definido na atuação dele como pensador e como pessoa que agia. Então, ele tinha outra característica importante, que é o seguinte: ao mesmo tempo que era devotado à reflexão, ele era um camarada devotado também à ação. Então, talvez, daquela época para cá, a gente tenha tido poucas pessoas, no momento eu não lembro de mais que 2 ou 3 ou 4, que tenha conjugado de forma tão forte a questão da reflexão com a ação. Então, essa reverência, ou essa lembrança que o Movimento dos Sem Terras faz a ele, que Chico Sainz, o grande Chico Sainz, fez a ele, então isso daí tem tudo a ver com o que ele foi. Então, ele, se estivesse hoje aqui, com certeza ele estaria presente nessa luta do povo brasileiro a favor da emancipação, né? A favor da melhoria de vida de todos nós, a favor de mais igualdade para todos nós. Não tenho a menor dúvida disso. Obrigada, Vandeck. Foi um prazer entrevistá-lo. Voltamos ao estúdio.